os dois últimos avisos que se unirão com a mensagem do terceiro anjo. 2 decretos antes que as pragas caiam sobre a terra. Qual é a imagem da besta e qual é o sinal da besta? Os 2 decretos antes que as 7 últimas pragas caiam sobre os habitantes da terra. Bom dia, pessoal. Nesta manhã vou falar da palavra de Deus, muito importante para nós, porque nós temos aqui a profecia de Apocalipse. Apocalipse é uma revelação para nós, para os últimos dias. Em Apocalipse nós encontramos a revelação do nosso lar eterno, a Nova Jerusalém. Mas também encontramos a advertência. No caso, nós rejeita este grande presente que Deus comprou para nós através de seu Filho, Jesus Cristo. Então, a advertência, porque Deus, Ele é amor, mas também Deus é justiça. Ele vai salvar, mas também vai castigar aqueles que rejeitaram o seu amor, rejeitaram o Evangelho eterno e desprezaram a sua santa lei. Então, nesta manhã, vamos falar sobre este tema da advertência final, os 2 últimos avisos que se unirão com a mensagem do terceiro anjo. Estes 2 avisos que será dado ao mundo é por causa também de 2 decretos. 2 decretos para que os habitantes da terra sejam lançados nestes enganos. O decreto da imagem da besta e o decreto do sinal da besta. Então a palavra de Deus declara: se a pessoa obedecer o decreto da imagem da besta ou receber o sinal da besta, também os tais vão beber das 7 últimas pragas, as quais são a ira de Deus sem mistura de misericórdia. E também serão castigados com a segunda morte, a saber, morte de fogo. A pessoa perde a vida eterna se a pessoa adorar a besta, ou adorar a imagem da besta, ou receber o sinal da besta. Neste caso, quando a pessoa adora a besta, sua imagem, e recebe seu sinal, a pessoa rejeita a Deus, passa a ser um rebelde contra Deus, não obedece os mandamentos de Deus e também não tem a fé de Jesus. Porque somente 2 classes vai haver nesses últimos dias. Uma classe é a classe que adora a besta, sua imagem, e recebe o seu sinal. E a outra classe é a classe que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então é muito importante nós saber destas verdades, para que nós possamos estar do lado do povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Porque ninguém será salvo sem a fé de Jesus. Todos aqueles que vão ter a vida eterna têm que ter a fé de Jesus. E qual é a fé de Jesus? É aquela fé que obedece os seus mandamentos, o mandamento de seu Pai, de Deus. Os 10 mandamentos que se encontra em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, os quais foi escrito com o próprio dedo de Deus e dado a Moisés na velha aliança. Mas na nova aliança, o Espírito Santo escreveu esses mesmos 10 mandamentos nas tábuas do nosso coração. E portanto é muito importante nós se arrepender dos nossos pecados e passar a servir
a nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus, a terra e o mar, e tudo o que no mundo há. Só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de louvor, e portanto nós não poderemos adorar a besta, nem a imagem da besta, e nem receber o seu sinal. Então, nesta manhã, vou revelar para vocês por dentro da Bíblia qual é a imagem da besta e qual é o sinal da besta, os dois decretos antes que as 7 últimas pragas caiam sobre os habitantes da terra. A imagem da besta é formada pela segunda besta. A segunda besta é os Estados Unidos da América do Norte. A segunda besta de Apocalipse. Os Estados Unidos da América do Norte faz uma imagem para a primeira besta. A primeira besta é o papado. Então ele faz uma imagem para o papado. Ele se une com o papado para dominar o mundo. Ou seja, o papado agora, nesses últimos dias, ele domina o mundo através dos Estados Unidos da América do Norte. Através da ONU, o papado ganhou a supremacia mundial. Novamente, a ferida mortal do papado, através dos Estados Unidos, foi sarada. No dia 2 de junho de 2020, os Estados Unidos da América do Norte, o presidente Donald Trump foi perante uma imagem do Papa João Paulo II. Então ele chegou na imagem, adorou a imagem do Papa João Paulo II. Após a adoração à besta, ele faz o decreto da imagem da besta, liberando 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo e igrejas promovam a imagem da besta. Uma falsa liberdade religiosa para que todos se unam com o espiritismo, catolicismo e com o protestantismo apostatados, com todas as religiões, para que todos se tornem um só, para que todos se tornem um só povo, ainda que um professa espiritismo, outro professa catolicismo e outro professa ser evangélico, mas seja um só povo. Todos os caminhos levam para o céu. Assim, desde o dia 2 de junho de 2020, está sendo promovido esta falsa liberdade religiosa. Antes disto, no Brasil, era proibido o espiritismo fazer sacrifícios de animais, pela lei da proteção dos animais. Mas as igrejas foram nas assembleias legislativas e acrescentaram a lei, dizendo que isto não valia para as religiões de matriz africana. Então, agora o que está acontecendo? Agora o espiritismo estão fazendo sacrifícios de animais e bebendo o sangue dos animais e colocando os vídeos na internet, no YouTube. Tudo isto eles fizeram por causa da liberdade religiosa. E na descrição do vídeo deles está descrito: se alguém dizer que é errado ou e vir com intolerância religiosa, então nós aplicaremos a lei. Que lei? A lei da falsa liberdade religiosa. São várias leis estaduais que as igrejas estão fazendo para promover essa falsa liberdade religiosa. Por exemplo, só a lei 17.347, a multa para quem falar contra o espiritismo, ou contra o catolicismo, ou contra a prática de qualquer outra religião. Ou seja, se a pessoa pregar o evangelho puro,
religiosa. Você não pode mais, por causa desta falsa liberdade religiosa, dizer que o espiritismo é do diabo, que beber sangue está contra Deus, matar os animais, estão maltratando os animais. Eles matam os animais só para beber o sangue dos animais, um trabalho diabólico, em homenagem ao diabo, a Satanás, o qual ele chama de axé. Então isto é a falsa liberdade religiosa. Desde o dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump adorou o Papa João Paulo II e fez esse decreto da imagem da besta, para que todos unidos promovam o pluralismo religioso, que todas as religiões levam para Deus, leva para o céu. E nisto nós sabemos que é mentira. Somente Cristo salva. O diabo não vai salvar. E o espiritismo é do diabo. Então, vocês entenderam o que é a imagem da besta? É o pluralismo religioso, a falsa liberdade religiosa. Quando vocês não são do espiritismo, mas se você é evangélico e apoia o espiritismo, ainda que vocês não rodam no terreiro, mas você apoia, então você está adorando a imagem da besta. Se você apoiar o catolicismo, você está adorando a imagem da besta, porque o catolicismo é a besta. Se você está junto com o pluralismo religioso, então você está adorando a imagem da besta. E o que vai acontecer com quem adorar a imagem da besta é o que eu já disse: vão receber as 7 últimas pragas. Agora vamos falar do sinal da besta. A imagem da besta, vocês já sabem, é a falsa liberdade religiosa, promovendo o pluralismo religioso, fazendo leis diabólicas no poder civil para que o espiritismo faça sacrifício de animais e beba o sangue de animais, como eles estão fazendo ao público. Nós já sabíamos disso, eles faziam esses atos diabólicos, mas faziam em oculto. Mas agora, por causa da falsa liberdade religiosa, eles estão fazendo isso ao público. Certo? Então vamos para o sinal da besta. O que é o sinal da besta? Primeiramente nós devemos entender qual é o sinal de Deus. Deus disse: guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. O sábado é o sinal de Deus. Deus fez os céus, a terra e o mar em 6 dias. E ao 7º dia descansou, abençoou e santificou o 7º dia da semana. O sábado é o quarto mandamento. É o quarto mandamento da santa lei de Deus. A lei de Deus é eterna. Deus é eterno, assim como a sua lei. A sua lei não muda. A diferença é que na velha aliança, a lei de Deus era escrita em tábua de pedras. E na nova aliança, a qual nós vivemos hoje, a lei de Deus é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do nosso coração. Mas a lei de Deus permanece eterna. O sábado será guardado por toda a eternidade. Confira em Isaías capítulo 66 e o verso 23. Portanto, nós devemos guardar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos completos devemos guardar. E o sábado é um dos 10 mandamentos. Nós só conseguiremos guardar os 10 mandamentos quando nós temos a fé de Jesus. A fé de Jesus ser semelhante a Ele. Andar neste mundo sem cometer pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei dos 10 mandamentos. Então agora vocês já sabem qual é o selo do Deus vivo. É o sábado.
Porque quem guardar o sábado, permanecer fiel nesses últimos dias, eles receberão a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor. O selo do Deus vivo, o sábado. O selo da besta é oposto. É o domingo no lugar do santo sábado. O sábado é o sinal de Deus. O sétimo dia da semana é o selo do Deus vivo. O domingo é o selo da besta. O domingo é o falso dia de descanso. O domingo, ele não veio da ressurreição de Jesus Cristo, não. Os apóstolos não guardaram o domingo, não. O domingo foi trazido do paganismo, pelo papado, para dentro do cristianismo. O domingo é o filho do papado. E as igrejas evangélicas batizaram este filho do papado, chamando o domingo de dia do Senhor. Mas o domingo não é o dia do Senhor. O domingo é o sinal da besta. O domingo é o que o Papa trouxe do paganismo, querendo estar acima de Deus. Querendo estar acima de Deus, tentando mudar a lei dos 10 mandamentos. Mudar o sábado para o domingo. É por isso que o papado é a besta. É por isso que o Papa, ele não é representante de Cristo, e sim representante de Satanás. Porque aquele que tenta mudar a lei de Deus é enviado de Satanás, não é enviado de Deus. Então, esta é a verdade. A imagem da besta e o sinal da besta, 2 decretos feitos pelos Estados Unidos da América do Norte. O primeiro decreto, qual é o decreto da imagem da besta, já foi feito no dia 2 de junho de 2020, como já expliquei para vocês. Atenção! A filmadora deu defeito e não gravou a pregação do primeiro aviso. O primeiro aviso é por causa do primeiro decreto, o decreto da imagem da besta. Com este decreto da imagem da besta, o qual é a falsa liberdade religiosa. Então as igrejas, para promover essa falsa liberdade religiosa, se tornaram morada de demônios. Então agora tem que se dado o primeiro aviso, o aviso da queda de Babilônia. Então, com a saída do decreto dominical, então virá o segundo aviso, convidando o povo de Deus que ainda se encontra em Babilônia, nas igrejas. O segundo aviso é o chamado: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. Então, 2 decretos antes que as pragas caiam sobre a terra. O decreto da imagem da besta, o qual já foi feito no dia 2 de junho de 2020, para promover o pluralismo religioso na falsa liberdade religiosa. E agora, depois de 3 anos de perseguição por causa desse decreto da imagem da besta, iniciando com a pregação do levantado poderoso movimento do Apocalipse 18, então sairá o decreto do sinal da besta, que é o decreto dominical. Então virá o segundo aviso: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Então, muito obrigado. Espero que eu consegui explicar para vocês com detalhes. Espero que vocês entenderam exatamente esta mensagem. Mas tudo bem, se vocês não entenderam completamente, ainda virão, após a mim, os 144 mil para dar estes 2 avisos. Louvado seja, obrigado, que Deus abençoe. Glória a Deus.